Ora, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar aqui um ciclo de conversas, um ciclo de questionamentos, que vai ser intitulado Perguntas a Deus. E a nossa primeira convidada, cobaia, está-se a estrear comigo nisto, é a Joana Moreira. Ela é farmacêutica, de formação em ciência e depois na naturopatia, e que nos vai aqui falar um bocadinho, não é? Nestas perguntas a Deus, de como é que tem, o que é que tem sido esta questão da caminhada na fé, o que é que tem, os buracos que tem encontrado, os desafios que tem encontrado, como é que é a vida com Deus e a vida sem Ele, e como é que transporta-se, como é que se consegue transportar o Evangelho para o dia a dia, para a vida do dia a dia, que não é fácil. Então, Joana, onde é que tu encontraste Deus? Em que esquina da vida tu encontraste Deus? Olá, obrigada por este desafio, mesmo. É muito sair da zona de conforto, totalmente. Principalmente com este tema, porque não é, vindo de ciências, toda a formação científica e de repente tantas perguntas que aconteceram no caminho. E foi em grupo que veio, se calhar, a maior pergunta, ou não é a maior pergunta, agora que cheguei aqui, veio uma resposta, que logo a seguir veio outra pergunta, que é uma coisa que tu já falaste algumas vezes nesse grupo, que é do olhar, não é? Aquele olhar, aquele toque que deixa de ser tão... Não há ciência que explica. É quase como chegamos ali na estrada e não há ciência que explica. E essa conexão... Nós culturalmente temos uma visão de Deus um bocadinho de um pai austero, distante, pelo menos a ideia que a grande maioria das Castigador. pessoas tem, castigador. Então, como é que foi encontraste nas esquinas da vida com esse Deus amoroso, acolhedor, pai bom? Primeiramente, não foi fácil. Eu não estava à espera de um Deus acolhedor. Eu achava que não podia ser, não faria sentido. Deus não era esse. Deus não era assim, não foi assim que me ensinaram. Deus era castigador, era distante, severo. hum, e de repente vejo que Deus está ao lado, está no olhar do outro e olha-me. Deus olha-me, Deus vê-me como sou, com amor. E, e, e aprendi muito isso. Ando a aprender, Uhum, devagarinho. uhum. Isto tem sido diferentes É uma atrás. mudança de paradigma quando nós dizemos que Deus vai ao nosso encontro, roto e esfarrapadinho como nós estamos, e que não quer que a gente mude nada, quer que a gente se entregue, que a gente confie. Só que nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade com a questão da entrega, com a questão da confiança, não é? Há muito, Isto de autodescoberta, questionamento, não é? Como tu sabes e eu costumo dizer, uma fé sem questionamento é fanatismo. sim, Tem que ter quais são as bases, quais são os fundamentos da minha fé, não, porque é que eu acredito em algo, o porquê, não é? E para quê? Porque, para quê? Principalmente para para quê? quê? Para quê? Vem a eterna pergunta: quem sou eu? E a que é que eu sou chamada? A que é que Deus me chama, não é? E a esquina da vida onde nós encontramos Deus, não é, Joana? É sempre em alturas que, digo eu, por experiência própria, desafiantes, não é? Não é uma experiência de iluminação temporânea, que nos aparece e diz, blim, tens a vida resolvida. É às vezes nas circunstâncias mais desafiantes. É naquelas circunstâncias mais dolorosas, que é aí onde ele se revela, onde ele está, onde, Onde confias? onde te entregas. Onde não tens outra hipótese? Ou tens, não é? Hum? Mas aí nessas esquinas da vida, como é que é essa entrega a Deus? Como é que tu sentiste essa entrega a Deus? Como é que tu quiseste voltar novamente a conhecer, não é? Porque a tua formação, não é? Base católica, não é?
houve uma aproximação, depois houve um afastamento, com o estudar, com o sair da tua paróquia, etc. Houve um afastamento e em determinado momento da vida há uma aproximação. Como é que foi isso? Foi É, é, cu- pacífico, é- não foi pacífico? não, é curioso porque os momentos onde eu estive mais próximo de Deus foi sempre em grupo. Agora que falas nisso, foi nos escuteiros, na adolescência, estive num grupo de escuteiros católico, então foi muito bom, porque aí era sentir Deus naquele grupo jovem, dinâmico, em que cantávamos juntos, em que acampávamos juntos, e foi muito bom, muito bom. E depois saí dos escuteiros, saí de casa, fui para a faculdade, etc. E sim, afastei-me de Deus e veio um Deus, veio muita culpa, veio muita vergonha por me ter afastado. E o voltar foi quase o voltar envergonhada, Hum, o voltar com medo, o voltar de não conheço aqui ninguém, nem eu me reconheço. Eu não sou a Joana adolescente. Quem sou eu agora? O que é que eu procuro aqui agora? Porque quando somos adolescentes, vamos com a fé toda. A nossa fé é maior que nós vamos, simplesmente vamos. E agora, quem é que eu estou agora? Quem é que eu sou? O que é que eu procuro? E, e, e se calhar não procurar nada. Hum. Não encontrar, não procurar nada daquilo que eu achava que estava à procura. uhum. Não sei se isto faz algum sentido. Faz todo o sentido. Foi o que me foi que foi revelado. Houve uma revelação, houve um momento de uau, Uhum. não brilhante, não cheio de luz, de todo, com dor, sim, com sentir de estar perdida, não saber para onde ia, de estar às cegas, Uhum. e de repente, Afinal, afinal está aí. estou aqui, afinal estou aqui, Uhum. afinal andava perdida e não sabia, afinal estava noutro caminho e não sabia. Ou seja, respondendo também à tua pergunta, foi com estudo, foi com muita pergunta, foi com muita questão, Claro. E ainda temos questões, não é? muitas. Como é que tu conversas com Deus? Como é que eu converso com Deus? Ah, Isto tem uma linha de tempo. Antes era com antes era com carta registada, muito formal e pronto. Com toda uma rotina ou não, tentava ser rígida, muito rígida na minha rotina. Escrupulosa. Sim, sim. Hum, Hoje em dia já não. Hoje em dia já não faço de uma forma, não faço apenas de uma forma tão meticulosa. uhum. Acho que às vezes é com música, muitas vezes é com música. Ah, Muitas vezes é no silêncio, Dizem que quem canta reza duas vezes, não é? sim, Não sim, é? O silêncio é muitíssimo importante na nossa oração. É um momento em que nós entramos em interioridade com Deus, sim, ah, e nesse silêncio percebermos-nos, sentirmos-nos, estarmos, não é? E é um bocadinho mais do que isso, porque nós ainda temos uma concepção de fazermos uma barganha com Deus. Se tu me deres isto e aquilo, então eu adoro-te, eu louvo-te, eu reconheço. Se tu não me cumprires A, B, C e D, então eu rescindo o contrato, digamos assim, eu rescindo a minha amizade. culturalmente temos muito essa coisa, Uhum. essa E nós temos promessa. que Fazemos a ver promessa. que, mas isso é cultural, nós temos que perceber que a minha intimidade com Deus não advém de nenhum fenómeno, fator, causa externa, de como é que a minha vida está ou não. Porque essa minha intimidade com Deus é uma intimidade permanente, desde que eu sou gente, não é? Desde que eu me encontro comigo próprio no silêncio do meu quarto, não é? E é preciso
digo eu, voltar a perceber essa interioridade com Deus, não é? Porque o homem, quando não tem essa interioridade com Deus, busca procurar ou preencher os seus vazios com adicções de toda a ordem. Com outros, Exato. com outros, outras pessoas, outras substâncias, outras coisas, outras adorações, outros, sempre outro. Temos que Ah, preencher um vazio que nunca cessa, não é? uhum. Nunca cessa. E como é que é trazer Deus para o dia a dia? Como é que é trazer o Evangelho para o dia a dia? Tentastes? É desafiante. É, bastante, bastante. Ah, curiosamente, quando tento, não sei nada bem. Normal. Estamos a tentar, Normal. somos humanos, erramos. É, quando tento, seja quando, devia dizer isto e não sai muito bem. Hum, Outras vezes dou por mim e já saí, hum, já disse, já hum, fiz. hum, Ou tenho que fazer e há um impulso que hum, faz. hum. Ah, tem sido um bocadinho por aí. E às vezes é em pequenas palavras, em pequenas. Como tu disseste, sou farmacêutica e às vezes num balcão de uma farmácia As há muito. histórias da vida batem à porta, não é? Exatamente. E às vezes um olhar, um tocar na mão, ah, um dizer estou aqui, não está só, vai correr tudo bem, vai haver um dia amanhã é outro dia, que não são. Nós ainda temos uma visão de um Cristo que está só dentro de quatro paredes, não é? De um Deus que está num sítio específico, não é? E temos essa visão um bocadinho reducionista, não é? E às vezes, no contacto que nós temos com o outro, nós podemos passar um bocadinho da nossa forma de estar, da nossa fé, da forma como vemos as coisas. Mas aí vai uma outra questão, que é nós católicos temos uma grande questão que às vezes é a vergonha. Sim, Não é? A vergonha de dizer eu sou católica praticante, eu faço isto, aquilo e aquilo, e parece que nos envergonhamos, às vezes. É uma vergonha muito sutil, mas que às vezes está lá, não é? Ah, sim, então, mas agora és católica, vais à missa todos os domingos e vais à missa às vezes durante a semana, que horror, vais quê? Vais para consagrada? Não, isso é uma ideia sim, completamente errada, não é? Que é a sim. oportunidade que eu tenho de fazer o tal silêncio, o tal encontro com Deus, não é? E poder estar com Ele, não é? E poder Sim, estar com sim, sim, sim. E pronto, aí poderíamos ir para outro lado, mas o estudo, eu volto a falar do estudo, porque Ele. É eu muito realmente importante. é muito importante. Permitiu-me ouvir as homilias Uhum. De com outra outro maneira. ouvido, com outra maneira, com outro entendimento. Nem era o É. ouvido, entravam noutra camada. E eu noto que gente jovem ou gente não tão jovem que está a escutar a homilia, às vezes sai cá para fora e diz: Sabes? Ai, Hum. ai, Mas que. sabes qual é que é a questão, Joana? É que nós somos um povo muito letrado academicamente, mas com uma grande iliteracia religiosa. E por vezes acabamos por ser um bocadinho ignorantes a comentar determinados assuntos, porque não sabemos a razão teológica e antropológica de determinadas verdades a nível da Igreja. Então é preciso desmistificar Eu, isto. As di- pessoas precisam de estudar, não é só uma eu questão de diria, eu acreditar. Eu diria, acredito por prova por A mais B, não é? eu diria até que somos muito iliterados em moral, ética e moral, simplesmente isto. Que é um buraco que está na nossa educação que não acompanhou a formação de Não ciências, de acompanhou. literatura, não E vamos acompanhou. à questão da bioética, não é? Porque a grande maioria das pessoas critica determinadas posturas a nível da Igreja, como é a questão do aborto e da eutanásia, mas não percebe a razão natural das coisas e o porquê de ser. Existe Exatamente. uma reação, existe uma fundamentação teórica, inclusive é biológica,
para a tomada destas decisões, não é? Existe uma Isso, fundamentação. Então, nós como sociedade nos documentarmos, eu vejo aí, infelizmente, muitos comentários menos corretos de gente que é puramente ignorante a nível da questão antropológica e da questão teológica. Portanto, a linguagem da teologia é uma linguagem diferente da ciência. Então, são exatamente. duas linguagens diferentes. E o campo de estudo são diferentes. Portanto, não podemos comentar uma questão teológica da mesma forma que discutimos uma questão biológica, uma questão da ciência. Atenção que eu sou das matemáticas, não é? E para mim 2 e 2 são 4, só se provar o contrário noutro conjunto qualquer. E na teologia é matemática. Tem uma lógica, tem uma base, tem uma razão de ser. E é preciso que as pessoas comecem a se letrar um bocadinho antes de fazerem comentários que revelam pura ignorância e cair num ridículo. Porque quem percebe depois um bocadinho de teologia vê, coitada daquela pessoa que fez aquele comentário XYZ que não tem fundamento nenhum. E depois as opiniões, a pessoa deixa de ter a sua opinião. Tem a opinião das massas, daquilo que é mais bonito de ouvir. Não é a Das sua modas. opinião. Das modas, não é a sua opinião. Porque se calhar se fosse mais letrado um pouco, se estudasse um pouco mais, se calhar, não, realmente eu não concordo com isto. Então não faz sentido eu estar contra isto. Ah, É olha, ser crítico, porque um bom católico é aquele que estuda regularmente e é aquele que se questiona regularmente. E depois é noutra conversa, cá para outra conversa, a questão de quem recorre aos sacramentos, não é? exatamente. Que, aí tem muitas coisas para se puxar e para se dizer, não é? Ah, e que se tivesses que perguntar algo a Deus, o que é que tu perguntavas? O título da nossa conversa é Perguntas a Deus. O que é que tu perguntavas? Ui, é curioso estar a perguntar isto. Porque, então, a partir esta semana eu abri a Bíblia e, e li algo sobre isso. O que é que tu terias, o que é que tu farias, o que é que tu dirias a Deus se estivesses na mesma sala com Ele? E disse, muitos católicos nunca pensaram nisso. E eu fiquei a olhar para essa pergunta e disse, eu não sei. Eu simplesmente acho que quereria estar. Não, não, não sei. Ainda não sei. Não importa. Isso também é uma boa pergunta. O que é É, estar com Deus? O que é sentir a presença de Deus? como seria isso? Como seria isso? Isso é possível. Se é possível. Isso é possível. E agora vou dizer uma coisa que queria dizer antes e que me fez estar a dar mais um passinho neste caminho de fé. Que foi uma vez, já alguém disse, há muito tempo, não é? Mas uma vez alguém disse e aquilo entrou-me de outra forma, que é, se nós somos criação de Deus, se eu sou criação de Deus, tu és criação de Deus. Então, quando eu olho no outro, o outro está a olhar para mim, Deus está a olhar para mim. Uhum. E, e isso fez-me ver o olhar de outra forma. E o respeito de outra forma. Obviamente que de vez em quando esqueço-me, não é? E depois Claro, volto a mas dar isso é dou três passos normal, isso é com atrás, qualquer ser humano, é com dou qualquer... 3 passos ou 4 passos atrás e caio, mas E todos caímos, não é? sim, Não é? Não é? mas sim. Em modo final, do pessoal, todos andamos numa caminhada, não é? Uhum. Caminhada, descoberta de algo. Qual seria, assim, a palavra ou a frase-chave que tu deixarias aqui desta súmula, desta nossa conversa, para quem ainda está no seu processo de conversão, para quem ainda está numa linha muito tenue de tentar preencher vazios com coisas que não lhe acrescentam valor e com quem não acredita em Deus? Ah, Deus perdoa e estamos sempre a tempo. É só É uma só, escolha.
E eu acrescentava só uma coisa no final, que era alguém que nos ama antes da nossa própria concepção. Muito grata, Joana, pela Grata, partilha deste teu grata. percurso. Grata. E vocês vão partilhando aí as vossas experiências de fé. E pode ser que um dia, Kai, também termos uma conversa assim sobre fé, outras coisas que tais, e perguntas a Deus.